campanha do Sinai e da Palestina foram conflitos no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre janeiro de 1915 e outubro de 1918. O Império Britânico, a República Francesa e o Reino da Itália lutaram ao lado da Revolta Árabe em oposição ao Império Otomano, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Começou com uma tentativa otomana de invadir o Canal de Suez em 1915 e terminou com o Armistício de Mudros em 1918, levando à cessão da Síria otomana. Desde 1805, o Egito era um estado independente sob a dinastia de Muhammad Ali, embora continuasse a ser parte do Império Otomano. A ocupação do Egito pelo Reino Unido a partir de 1882 restringiu severamente a independência de fato do Egito, mas não alterou o seu estatuto jurídico, com o Khedive egípcio permanecendo tecnicamente um vassalo do sultão otomano. Procurando acabar com a ocupação britânica do país, o Khedive Abbas II aliou-se ao Império Otomano após a entrada na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais. Isto levou o Reino Unido a depor Abbas e pôr um fim à soberania jurídica otomana sobre o Egito e declarar restabelecimento do Sultanato do Egito, com Hussein Kamel como sultão. O sultanato seria administrado como um protetorado britânico, com todos os assuntos pertinentes ao esforço de guerra controlados exclusivamente pelo Reino Unido. O Canal de Suez foi de vital importância estratégica para os britânicos, reduzindo o tempo de navegação da Índia, Nova Zelândia e Austrália para a Europa. Como resultado, o Egito tornou-se uma base importante durante a guerra, principalmente durante a campanha de Galípoli. Para a Alemanha e o Império Otomano, o canal era o elo mais próximo e mais fraco nas comunicações britânicas. A defesa do canal apresentava uma série de problemas, sendo que seu tamanho por si só tornava-se difícil de controlar. Não havia estrada do Cairo, enquanto apenas uma linha férrea atravessava os 48 quilômetros de deserto do Cairo até a cidade de Ismailia, no canal, antes de se ramificar para o norte até Port Said e para o sul até Suez. O controle da área central ao redor de Ismailia era de grande importância estratégica, porque essas três cidades canalizadas dependiam de água doce do Nilo. No início das hostilidades entre a Grã-Bretanha e o Império Otomano, em novembro de 1914, a Força de Defesa Britânica de 30 mil homens evacuou a parte da península do Sinai, que ficava a leste do canal, concentrando as suas defesas ao lado ocidental. A Força Britânica contava com a 10ª e a 11ª Divisões Indianas, a Brigada de Cavalaria do Serviço Imperial e o Corpo de Camelo de Bickner, 3 baterias de artilharia de montanha indiana e uma bateria de artilharia egípcia. Eles foram apoiados pelos canhões dos navios aliados no canal. Contra eles estavam cerca de 25 mil homens, incluindo a 25ª Divisão. O Império Otomano demonstrou o seu interesse em ser reintegrado ao Egito em 1915, quando as forças otomanas atacaram as forças britânicas no Egito. Os alemães também ajudaram a fomentar a agitação entre o Senussi, hoje atual Líbia, quando atacaram o oeste do Egito e ameaçaram o Sudão durante a campanha de Senussi. O Egito não era um aliado independente nem um membro do Império Britânico. O recentemente nomeado Alto Comissário Sir Reginald Wingate e Murray concordaram que as contribuições do Egito seriam restritas ao uso da ferrovia do país e do pessoal egípcio. No entanto, Maxwell proclamou em 6 de novembro de 1914 que o Egito não seria obrigado a ajudar a Grã-Bretanha na guerra. A lei marcial permitiu à administração britânica controlar residentes estrangeiros europeus, monitorar agentes estrangeiros e internar pessoas perigosas que eram súditos de nações hostis. Os poderes também foram usados para policiar a prostituição e a venda de álcool. Os contratos assinados, no entanto, forneceram algumas proteções aos europeus que controlavam ambas as indústrias. No outono de 1917, o GHQ foi transferido do Cairo para a frente, deixando os batalhões de guarnição. Esta medida tirou o comandante-chefe da EEF, responsável pela lei marcial, de contato com as autoridades civis, e a agitação no Egito tornou-se grave durante o inverno de 1917 e 18. Em 1917, 15 mil voluntários egípcios serviam no exército,
destacados principalmente no Sudão, com 3 batalhões da EEF, juntamente com 98 mil trabalhadores. O número de alistamentos egípcios não poderia ser aumentado, pois o recrutamento poderia ameaçar a produção de alimentos e de algodão, que eram necessários para a estabilidade do Egito. Também, nesta altura, muitas das linhas ferroviárias no Egito, que não eram cruciais para a produção de algodão, açúcar e cereais, já tinham sido levantadas e utilizadas na ferrovia militar, exceto a ferrovia Khedival, que ia de Alexandria a Dabá, que estava disponível para emergências. O corpo trabalhista egípcio e o corpo egípcio de transporte de camelos prestaram um serviço inestimável durante a campanha do Sinai e prestaram serviços em dificuldades ainda maiores durante a próxima campanha, na Palestina. À medida que a guerra se arrastava e os combates ultrapassavam a fronteira egípcia, muitos começaram a não se preocupar mais com a guerra. Ao mesmo tempo, a crescente necessidade de pessoal egípcio transformou os voluntários em trabalho forçado, embora altamente remunerados, num sistema controlado pelos múdiris locais. De 26 de janeiro a 4 de fevereiro de 1915, o Canal de Suez foi atacado por uma grande força do exército otomano. A partir de 26 e 27 de janeiro, 2 colunas menores de flancos do exército otomano realizaram ataques secundários perto de Cantara, no setor norte do canal, e perto de Suez, no sul. Seguiram-se os principais ataques em 3 e 4 de fevereiro, no canal de Suez, a leste da ferrovia Suez-Cantara. A força expedicionária otomana do Suez, comandada pelo Kress von Christensen, avançou do sul da Palestina para chegar ao canal em 2 de fevereiro, quando conseguiram cruzar ele perto de Ismailia, na manhã de 3 de fevereiro de 1915. Apenas 2 companhias otomanas cruzaram o canal com sucesso. O resto do grupo avançado abandonou as tentativas de cruzar, devido à forte defesa britânica de 30 mil homens da Brigada de Cavalaria do Serviço Imperial e do Corpo de Camelos de Bickner, apoiada pelo exército egípcio e a artilharia de montanha indiana. Os britânicos então reuniram tropas no local, o que impossibilitou outra travessia. As companhias otomanas mantiveram as suas posições até a noite de 3 de fevereiro de 1915, quando o comandante ordenou que se retirassem. A retirada prosseguiu para um acampamento a 10 quilômetros a leste de Ismailia. Posteriormente, as tropas avançadas dos otomanos foram mantidas na península do Sinai, numa linha entre El Arish e Nekhel, com forças em Gaza e Berseba. Durante os meses seguintes, Kress von Christensen comandou unidades móveis e lançou uma série de ataques e incursões na tentativa de interromper o tráfego do Canal de Suez. O coronel fez tudo o que pôde para manter os britânicos ocupados, lançando um ataque em 8 de abril de 1915, quando uma mina foi colocada no Canal de Suez, que foi localizada e desativada por uma patrulha. E entre 5 e 13 de maio de 1915, ele liderou pessoalmente uma incursão. Von Christensen também exigiu que as forças especiais alemãs, que foram prometidas chegar em fevereiro de 1916, preparassem outra expedição contra o canal. O coronel mudou-se em agosto para o quartel-general do 4º Exército em En Sofar, depois para um novo quartel-general em Jerusalém, e esperou pelos especialistas alemães. No entanto, a linha de comunicação otomana foi estendida em direção ao Egito, com a conclusão do trecho de 160 quilômetros da ferrovia otomana para Berseba, que foi inaugurada em 17 de outubro de 1915. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!